Olá, seja bem-vindo. Nós estamos aqui no quarto episódio da nossa série aqui do Instagram de curtas da astrologia e já vou pedir para vocês continuarem colocando as dúvidas de vocês e não tenham vergonha de colocar qualquer dúvida, gente, porque muitas vezes você pode achar que é uma dúvida boba, mas ela pode esclarecer questões importantes para outros estudantes também. Então, coloquem aí, não tenham vergonha. Bom, eu escolhi um tema para esse episódio que é bem importante. Acredito que em algum momento dos estudos todos os estudantes de astrologia tradicional passam por essa definição e por essa dúvida, esse dilema. Uso o sistema de divisão de signo inteiros ou uso por quadrantes, né? Todo mundo em algum momento já se questionou sobre isso, ou se é possível conciliar também. Então, para a gente definir, escolher, tentar escolher o que é melhor, o que é pior, como você vai trabalhar, a gente precisa entender o que eles são primeiro. E entender que casas astrológicas fazem parte do contexto, né, da ideia de uma carta astrológica, de um mapa astrológico que nasce ali na Grécia, século II a.C. Naquele momento, a maneira de dividir as casas mais popular era a maneira de signos inteiros, onde a gente define o signo ascendente, mas o grau exato do ascendente não é a cúspide da casa 1. Só o signo é que vai definir onde a casa 1 começa. Ela vai começar sempre em 0 grau do signo que for o ascendente, certo? Então, em um exemplo de um ascendente em 15 graus e 8 minutos de touro, eu teria a primeira casa iniciando em 0 de touro e não em 15 graus e 8 minutos de touro. Então, o ascendente fica ali inteiro dentro da primeira casa, certo? E ela não vai utilizar o meio do céu como início de casa 10. Na sequência zodiacal, sempre começando com as cúspides em 0 grau, você vai definindo as 12 casas do mapa, da carta astrológica, certo? Esse sistema é chamado de sistema natural ou simbólico, e a gente tem um outro também, bastante semelhante, que nós chamamos de casas iguais. O sistema de casas iguais, ele já se utiliza do grau exato do ascendente para definir a cúspide da primeira casa, e, como consequência, as cúspides das casas seguintes. Então, nesse exemplo de 15 graus e 8 minutos de touro, a casa 1 vai começar em 15 graus e 8 minutos de touro, a 2 em 15 graus e 8 minutos de gêmeos, e assim por diante, certo? Então, essas duas metodologias para divisão de casas são enquadradas nesse esquema, né, dos sistemas naturais ou simbólicos. Mas aí a gente tem os sistemas de divisão por quadrantes. Então, o que são os sistemas de divisão por quadrantes? São os sistemas que utilizam tanto o grau do ascendente como o grau do meio do céu para definir a casa 1 com o ascendente e a casa 10 com o meio do céu. Então, eu lembro para vocês que nos sistemas de divisão simbólicos naturais, o meio do céu pode cair em outras casas que não a 10, pode cair na casa 9, na casa 11, no meu mapa quando eu calculo por signo inteiro, o meio do céu está na casa 11, não na 10. Então, a diferença básica dessa divisão natural, né, simbólica para as divisões por quadrantes é essa, em que o meio do céu não define a casa 10 e o ascendente, o grau exato do ascendente não vai definir, no caso do signo inteiro, não vai definir o grau do ascendente, mas a diferença primordial é o meio do céu mesmo relacionado ao cúspide da casa 10, certo? E aí, pessoal, o que a gente tem dentro do sistema de quadrantes? Uma variação de muitas metodologias ao longo da história da astrologia. Basicamente, a gente pode dizer que eles vão se dividindo entre escolher uma divisão de tempo, do ascendente ao meio do céu, tempo de ascensão, né, do ascendente até chegar ao meio do céu, para definir como que se divide as casas, né, ou do espaço também. Então, alguns vão se utilizar de espaço e outros do tempo. Então, quem se utiliza de tempo? O sistema Alcabítios, também o sistema Plácidos, que é bastante usado na astrologia moderna. E de tempo, né? Quem vai usar o espaço? O Regiomontanus, o Campanus, por exemplo, certo? Então, dentro dessas divisões, essa ideia de divisão por quadrantes, existem inúmeras, mas muitas formas de calcular as casas astrológicas. E todas elas vão ter as suas defesas, né? Elas foram desenvolvidas pelos astrólogos que encontraram alguma coisa que incomodava nos sistemas anteriores e desenvolveram os seus próprios. Algumas são mais convincentes e lógicas, mais fáceis de compreender, enquanto outras são muito complexas, como o sistema topocêntrico, que é bem recente, ele é muito complexo,
mais utilizado na astrologia moderna, ok? Então, basicamente, a gente tem as casas por quadrantes escolhendo dividir pelo tempo de ascensão ou pelo espaço, né? E os sistemas naturais ou sistemas simbólicos também. E a gente tem o sistema de Porfírio, que é um sistema bem antigo, utilizado desde a fase grega, que pega exatamente a definição entre o ponto do ascendente e do meio do céu e pega aquele espaço para definir os 4 quadrantes, né? Definindo o meio do céu e o ascendente, você define os 4 quadrantes e divide cada quadrante em 3 casas, ok? Bem simples também. Isso tudo vai se desenrolando, os sistemas de quadrantes, eles vão todos se desenrolando por um desenvolvimento forte de matemática. Quanto mais se aprofunda na matemática, mais vão se encontrando aberturas, facilidades, precisão e vão se desenvolvendo os novos sistemas. O de Alcabides foi muito utilizado até uma boa parte da Idade Média, né? Ele foi desenvolvido pelo astrólogo Alcabise, da fase árabe da astrologia, da fase persa. Mas, como eu disse para vocês no episódio anterior, durante a Idade Média, todo tipo de conhecimento árabe foi bastante rejeitado. E ali mais para frente, principalmente nessa fase mais renascentista, a gente tem desenvolvimento do sistema regimontano, que ficou bem mais popular na época do que o Alcabitius ou Alcabise. Hoje em dia, para os astrólogos contemporâneos que seguem uma linha tradicional, muitos se utilizam do Alcabitius semiarco para trabalhar, né? E enquanto o regiomontanus acabou ficando muito vinculado ao William Lilly e muitos astrólogos que trabalham com a visão horária, né, com a astrologia horária, gostam de usar o regiomontanus, mas eu particularmente uso uma mesma maneira, mesmo sistema de divisão de casas para qualquer tipo de trabalho que eu faço, ok? Então agora, o que vocês devem escolher? O sistema de signo inteiro ou o sistema por quadrantes? Bom, eu penso que vocês vão ter que ter um período aí de experiência no trabalho de vocês e verificar o que funciona melhor. Eu até penso que conciliar os dois, em muitos momentos, clareia muito nosso olhar sobre o delineamento da carta. Por exemplo, no meu caso, né, vocês podem fazer isso com os mapas, com as cartas natais de vocês e perceber o que funciona e o que não funciona. Quando eu trabalho com o signo inteiro na minha carta natal, eu vou ter o meio do céu e uma grande movimentação, quantidade de planetas na casa 11, que é uma casa bem vinculada às amizades. E eu não sou uma pessoa de um movimento muito forte dentro desse contexto de amizades, né? Então, por exemplo, eu tenho o Sol em Peixes, Vênus em Peixes, o meio do céu em Peixes e Mercúrio em Peixes, e quando eu divido por signo inteiro, tudo isso cai na casa 11. Não funciona muito bem para mim, eu não sou uma pessoa muito envolvida com o círculo de amizades e nem tão doadora assim, mas quando eu trabalho com a divisão por quadrantes, eu tenho a Lua em Áries na casa 11, aí eu já me vejo totalmente, eu sou bem independente, não me deixo muito fazer a cabeça pela opinião dos amigos, já sou cabeça feita, né? Tenho opinião bem firme dentro do círculo de amizades, e tem pouquíssimos amigos mesmo, amigo mesmo, tenho muito poucos, né? Assim, conhecidos a gente tem vários, mas amigos mesmo, assim, profundos são muito poucos. Então, eu já me vejo mais com a representação de Lua em Áries nessa casa do que da movimentação pisciana dentro dessa casa, né? Também outra questão que altera bastante, eu tenho na divisão por quadrantes, Júpiter em Aquário na casa 9, e aí eu me vejo bastante Júpiter em Aquário na 9, porque eu não sou muito vinculada a ideias muito místicas da espiritualidade, por exemplo, mas eu já percorri vários caminhos espirituais, então eu vejo muito essa visão de Júpiter em Aquário com essa questão da independência, da liberdade, do livre pensador, né? Eu gosto muito mais desse caminho. E aí, quando eu divido por signo inteiro, vai cair Marte em Capricórnio, na casa 9, e aí eu já não acho que encaixa muito, né? Eu sou bastante pesquisadora dessas questões espiritualistas, mas não muito mística, né, para o tema, certo? E Marte em Capricórnio, ele é mais materialista, né, pragmático e tal, e para o meu caminho espiritual, eu acho que não funciona muito, Marte não encaixa muito com Marte e em Capricórnio. Para vocês já entenderem, eu já estudei Rosa Cruz, eu já fiz curso de magia e bruxaria, já frequentei espiritismo, gosto bastante de todos, né, de espiritismo, já fiz o curso de magia natural, bruxaria natural,
e tô na eubiose agora, lidando com conhecimento que é mais filosófico, né? Mais mental, mais lógico, mas eu já percorri muitos caminhos dentro desse tema mais espiritualista. Pratico meditação, yoga, eu acho que funciona bem com o Júpiter em Aquário, né? Mais do que Marte em Capricórnio. Mas tem outras áreas da carta que encaixa bem, né? Então eu penso assim que quando a gente concilia os dois para clarear as ideias que às vezes ficam duvidosas e tal, vale a pena. Eu não descartaria nenhum nem outro. E quando vocês estiverem fazendo um trabalho profissional de leitura para um cliente de vocês, busquem informações sobre a vida daquela pessoa, né? Eu acho que fazer uma leitura às cegas não é legal, assim, sem conhecer nada da vida da pessoa. É bom vocês perguntarem de qual é a profissão da pessoa, né? Qual é o estado civil, se já se separou, enfim, quais são os principais dilemas de vida que ela tem, porque vocês vão conseguindo enxergar com um pouco mais de facilidade o que funciona melhor em um caso ou em outro. Muitas vezes usar um sistema de signo inteiro clareia bastante. Eu costumo usar com mais frequência a divisão por quadrantes, né? Mas vez ou outra concilio o signo inteiro, tá bom? Espero ter ajudado vocês aqui. Deixo um abração e até o próximo episódio. Então, até mais.